No capítulo 4, Moisés responde agora a Deus, né? Dando continuidade aí nesse diálogo que ele está tendo com Deus. Continuando dando desculpa. Quem eu sou para ir lá e libertar o meu povo? Deus disse, vá lá, porque quem está libertando sou eu. O eu sou é que está mandando. Aí ele continua o questionamento. Mas é que eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, não atenderão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu, é mentira tua. Ele continuou questionando Deus. Ou seja, incrédulo, né? Era o começo da jornada de Moisés. A gente vai ver que Moisés vai ser um grande líder e um grande servo de Deus, mas aqui é o começo da jornada dele. Ele era incrédulo, mas Moisés vai presenciar milagres e prodígios de Deus, de maneira que realmente no decurso de sua jornada ele não vai ter dúvida do poder de Deus. Mas nesse momento ele ainda está conhecendo Deus, né? Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tu tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão, um cajado. Então lhe disse, lança esse cajado na terra. Ele lançou na terra, e o cajado virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Ele disse, e aí, o povo não vai acreditar em mim não, Deus, não adianta, Deus não vai acreditar em mim. Aí disse, ó, Deus falando com ele, o que é que tu tem aí na tua mão? Um cajado, joga ele no chão aí. Tá, beleza. Quando ele jogou, o cajado se transformou numa serpente e ele saiu correndo com medo. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pegar-lhe pela cauda. E estendeu a mão, pegou pela cauda e ela se tornou um bordão, um cajado. Então isso é para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, de Abraão e de Isaque e de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que estava tornada como um restante da sua carne, limpa. Ou seja, ele estava, o povo, os hebreus estavam distantes de Deus, porque começou-se agora uma jornada de um povo que não tinha mais agora um contato com Deus. Era um povo escravo, estava contaminado com os egípcios. Então Deus tinha que tirar eles dessa contaminação, levar para a terra que ele havia prometido. E aí tem contato com Moisés. Moisés é a prova de que realmente o povo hebreu não cria mais em Deus. Não, as histórias do Deus Todo-Poderoso agindo na vida dos seus antepassados já não era mais claro, já não era mais eficaz, evidente na vida deles. Então Deus aparece a Moisés, e Moisés é incrédulo. É um primeiro contato que Deus está tendo com Moisés ali. Apesar de ter salvado, poupado a vida dele quando bebê, mas ali era um bebê apenas. A gente está falando dele agora como um adulto, tendo uma experiência com Deus. E aí não crê. Então ele começa agora a Deus mostrar para ele, como mostrou aos seus antepassados, mostrou a Abraão o poder dele, mostrou a Isaque, mostrou a Jacó o poder que ele tinha e a fidelidade que ele tinha. E começou aí a mostrar o seu poder, um pouco do seu poder, através do cajado que se transformou em serpente e da sua mão, que ao colocar no peito, ficou leprosa. Ele começou a saber, pô, esse Deus é poderoso mesmo. Não está tendo contato com Deus novamente. Então percebe-se que quando a gente, na linha de história da Bíblia, quando o povo está distante de Deus, é justamente quando o povo mais sofre. Vocês percebem, eles passaram aí 4 gerações de escravidão. Porque quando José ele morreu, passou-se ao povo, o povo ficou lá abandonado, órfão. Esse povo se transformou em escravo. Então foi sofrimento desse povo. Esse povo ficou distante de Deus, não foi um povo ligado a Deus. Porque José já tinha dito, quando eu morrer, sai daqui, vai para a terra que Deus prometeu aos nossos pais. E o povo ficou lá instalado, o povo ficou lá. Então, o povo precisava sair dali. E o povo não saiu. Então Deus teve que levantar um libertador, levantar um líder,
Moisés para libertar aquele povo. Aí, se você fizer tudo isso, se eles não crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Ou seja, se você jogar o cajado e eles não crerem no primeiro sinal é o cajado que vira a serpente. O segundo cajado, a segunda evidência é a mão com lepra. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, ou seja, eu vou fazer dois prodígios. Um simples, que é o da serpente. Um outro mais simples, que é o da mão com lepra. Se mesmo assim ele não crê, eu vou transformar as águas do rio Nilo. Então, pegar as águas do rio, elas serão como sangue. Então, ou seja, seria um terceiro prodígio. Aí eu quero ver se eles não vão crer. Aí Moisés vai questionar de novo, né? Questionou a primeira vez, eu não sou ninguém. Questionou a segunda vez, eles não vão crer no que eu vou falar. A primeira, Deus disse, você não é ninguém, mas não é você que está resolvendo essa parada. Que está resolvendo essa parada é o eu sou. Segundo questionamento, eles não vão crer no que eu vou falar. Eles vão dizer que Deus não apareceu que nada. Deus disse, faz os prodígios. Faz os 3 prodígios aí nessa sequência. Eles vão crer. Mas Moisés continuou insistindo, ó, incrédulo, está começando a carreira. Então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, porque eu sou pesado de língua, pesado de boca e pesado de língua. Aí algumas pessoas dizem que ele era um pouco gago, que ele era fã, eu não sei. Eu sei que é pesado de língua, não falava bem. Ponto. O que importa pra gente é isso. Ele não se expressava bem. Ele não é um cara eloquente. Significa que um camarada, para ser um bom líder, não precisa saber falar línguas estranhas, ser poliglota, saber falar palavras difíceis do dicionário e palavras rebuscadas, palavras... Não precisa disso. Deus usou uma pessoa que mal sabia se expressar e foi um dos maiores líderes, só perde para o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo, por que Jesus Cristo foi o maior líder? Porque o maior líder é aquele que na sua ausência o povo continua trabalhando e fazendo o seu trabalho, a sua missão, mesmo sem ele estar presente. Então Jesus, ele passou a mensagem do que ele queria, passou a nossa missão e morreu na cruz e foi para o Pai. Deixou um substituto conosco, mas ele foi. E a Bíblia diz que ele virá. Mas até ele vir, a gente tem uma missão e nós seguimos esse líder. E esse líder é fantástico, porque ele não precisa estar presente ali dizendo que a gente tem que fazer ou não no dia a dia. Ele diz, conhece a minha palavra. E a gente, com passados-se aí mais de 2000 anos, continuamos seguindo a esse grande líder. Então, só pede para Jesus. Depois de Jesus, Moisés foi o maior líder. Respondeu o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou que vê o que é cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que vai falar. Ou seja, não tem mais desculpa não, Moisés. O que você falar, quem vai falar, sou eu que vou controlar a tua boca. Quem fez tua boca sou eu. Ele, porém, respondeu, ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Ou seja, quarto questionamento. Não tinha mais o que dizer. Disse, ó, Deus, faz o seguinte, não envia eu não, manda outro. Manda outro. Mesmo presenciando aqueles prodígios iniciais, estando num ambiente sagrado, num contato direto com Deus, ele reconheceu que era Deus.
Ele recusou-se a exercer, ele queria recusar-se a exercer essa missão que foi dada a ele. Mas missão dada é missão cumprida. E então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Ele tinha um irmão chamado Arão, né? Tinha uma irmã que acompanhou ele, Miriam, né? Não sei se ele tinha uma segunda irmã, mas vamos tomar como Miriam. E tinha Arão como sendo o seu irmão, né? Eu sei que ele fala muito bem, ele é fluentemente, ele fala muito bem. Eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por sua boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual há de fazer os sinais. Então, dando uma paradinha aqui, tá ficando grande o vídeo, né? Mas, vamos lá. É o seguinte, ele fez mais um questionamento. Eu não sei falar, pede para outro ir. Então, Deus começou a se dar com ele. Não, olha, então você não vai falar não. Quem vai falar é Arão, ele é seu irmão. Você vai voltar para lá, vai encontrar com ele, ele vai ficar feliz, vai te encontrar tal. Você vai falar para ele todas essas coisas que aconteceu aqui. E eu vou falar com você o que eu quero que o povo escute. E você vai transmitir para ele, e ele é quem vai falar para o povo. Ou seja, Deus poderia escolher logo Arão e resolver logo a situação. Não podia não. Já que Arão é quem falava bem. Mas não, Deus escolheu para ter um contato direto. Deus escolheu Moisés para ter a missão dele. Então você, meu amigo, tem a sua missão. Não adianta jogar para outro não. Não, eu vou jogar aqui a minha missão do ministério, a minha tarefa aqui, meu compromisso para outra pessoa, que outra pessoa fala melhor, a outra pessoa tem mais conhecimento. Cada um tem a sua responsabilidade. E quando Deus determina, está determinado. Ele determinou que Moisés ia ser o líder. Ele pode até escolher outra pessoa para falar. Mas Deus não vai conversar com outro, não vai conversar com ele, porque a missão é para ele. Não era transmitida para outro. Então você tem a sua missão. Cumpra a sua missão. Você tem uma missão muito importante de propagar o evangelho. Onde você vive, na sua casa, sua escola, no seu trabalho. E você não faz, você não cumpre. Está colocando outro para falar por você. Mas você tem uma missão. Deus chamou você para a sua missão. Cumpra a sua missão. Continuando. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixai-me ir, voltar meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse Jetro: vá em paz. Disse-lhe também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos aqueles que procuram te matar. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, e foi-lhes montar no jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o cajado de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo. Ou seja, ele ia fazer todos esses prodígios lá na frente do Faraó, aquelas coisas maravilhosas, mas o próprio Deus iria endurecer o coração de Faraó, para que o Egito ele sofresse um castigo, porque o povo de Deus estava sofrendo. Então Deus queria castigar o Egito. Se Faraó libertasse rapidamente,
o Egito não sofreria nenhum castigo. Então Deus endureceu o coração de Faraó para que o Faraó sofresse o castigo e para que todos vissem o poder de Deus. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusar deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim um esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando no monte de Deus, o beijou. Ou seja, essa coisa da estalagem aqui foi que Deus... o acordo que Deus tinha com o povo hebreu é que todo macho tivesse o prepúcio cortado, tirado. E os filhos de Moisés não tinham. Eles viviam lá naquela terra deles em Midian, não tinha esse costume. Então, Deus queria que fosse mantido aquele acordo. E aí, enquanto ele estava indo em direção ao Egito, Deus falou também com Arão e explicou que Moisés estava vindo para ele encontrar-se com Moisés. E ele encontrou, beijou. E aí, relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e esse fez os sinais à vista do povo: a vara que virou serpente e a mão que virou lepra. Então, enquanto um falava, o outro fazia. Enquanto Arão falava, Moisés fazia os prodígios ali de Deus. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então a gente fica por aqui. Continuamos amanhã no capítulo 5. Mas não deixa de dar um like aí. E principalmente de compartilhar para outros amigos, para que mais pessoas façam adesão a esse vídeo. Quero te agradecer por ter assistido até o final. Que Deus te abençoe. Fica com a paz de Deus. Amém.